E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que eu escuto muito, que muitas pessoas vêm falar comigo e eu entendo o motivo dessa pergunta, porque no Brasil isso é um certo padrão, mas eu acho que é uma coisa que tem que se ater na hora que for fazer a prova do MEC, que é qual a pontuação que eu tenho que tirar para poder passar na prova. Muita gente vem falar comigo perguntando: qual é a nota que eu tenho que ter para ter certeza que eu vou para entrevista? Ou qual é a nota que eu tenho que tirar para ter certeza que eu vou conseguir passar e ir pro Japão e tal? E eu entendo isso. Realmente, eu entendo o motivo de vocês quererem saber isso. Aqui no Brasil você tem vestibulares como o Enem, como o ITA, como o IME. Aqui no Ceará tem a UES também. E são vestibulares que eles têm essa ideia de nota mínima. Ou até mesmo o Enem, que tem essa ideia de você não tem a ideia de pontuação mínima, mas tem a ideia de nota de corte de cada faculdade. Então você sempre observa: não, nota de corte daquela faculdade para medicina é 780, então se eu tirar essa nota mais ou menos eu consigo passar e tal. É uma preocupação real, que acontece bastante, eu entendo por que tem isso. Mas com o MEC é um pouco diferente. Uma coisa que tem que ser explicada para ficar um tanto claro é entender que o MEC é uma bolsa fornecida pelo governo japonês. Então você vai ter o Ministério da Cultura, Educação, Ciência e dos Esportes, que vai ser o ministério que é responsável pelo MEC, que é o Mumbu Kagakusho. E esse ministério, ele vai estar liberando verba para poder vir os alunos para o Japão. Então não é o teu governo brasileiro, o governo de cada país que está pagando para ir lá. É o governo japonês. Então, ele está pagando a tua bolsa de 120 mil ienes todo mês. Além disso, está pagando para a faculdade onde tu está estudando, as taxas da universidade, porque, diferente do Brasil, as faculdades públicas no Japão têm uma taxa a ser paga. Então, você tem todo esse gasto e toda essa logística que está tendo. Então, logo de cara, tu percebe que você não pode ter infinitos alunos que estão lá. Porque senão seria uma verba muito grande que seria gasta nisso. E sim, existe uma quantidade limite de vagas. Porque senão, por que você não botaria todo mundo? Entende? Tem muita gente que tira nota alta também e não consegue ir. Isso é porque tem essa quantidade de vagas limitadas, que varia de ano para ano. No meu ano, por exemplo, foi 110 vagas. Essa informação eu não sei se é liberada pelo MEC na hora que tu vai fazer a prova e tal, se você consegue essa informação com o consulado. Eu fui descobrir isso só quando eu estava lá no Japão, que eu tinha acesso à lista de pessoas que estava tanto em Osaka quanto em Tóquio, e a quantidade de pessoas que tinha em cada um. Então eu sabia que tinha 55 pessoas em Osaka e 55 pessoas em Tóquio, totalizando 110 pessoas. Eu sei que no ano seguinte ao meu, teve um pouco mais de gente. Então tem essa variação. Então você tem que ter essa ideia na cabeça, que é uma quantidade limite de vagas, certo? Com isso em mente, você começa a perceber que não é uma nota de corte que tu vai ter, e sim uma nota média. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é que, se você tirou 8 na tua prova, suponha que a tua média foi 8. Se todo mundo daquele ano, exceto você, tirar 7, é certeza, é quase absoluta que tu vai ser chamado para fazer no mínimo uma entrevista, certo? Mas agora, se nesse mesmo ano você tirou 8 e todo mundo tirou 9, é quase certeza que você não vai ser chamado. Porque a tua nota em relação à média das outras pessoas está muito baixa, entende? Então é isso. No ano que você está fazendo aquela prova, a nota que tu tem que tirar para conseguir passar depende de quem está fazendo aquela prova, de quantas pessoas estão fazendo aquela prova, se aquela prova está mais difícil ou mais fácil. Exemplo do ano passado, por exemplo, as pessoas que passaram ano passado, eu conheço gente que, passou por causa de matemática, por exemplo, e que, tirou uma nota muito alta em matemática. Alguns consulados liberam as notas e tal, e você teve, galera que passava para exatas com a nota, de 40, 50 em exatas, e, teve um cara que tirou 80 e tanto, quase 90, e, ele passou com bastante facilidade. Então, você ter a nota em relação a todo mundo fica bem confuso, né? Você conseguir ter noção de que nota tem que tirar para poder passar. E é isso que eu quero dizer para vocês. Não tem uma nota, certo?
Você vai ter um padrão que vai ocorrer todo ano, da pontuação das pessoas que conseguiram passar e tal, sendo que esse padrão vai variar. Eu já conheci gente que tirava nota menor no ano seguinte e passava nesse outro ano. Então, se preocupa em fazer a prova e acertar o máximo possível que tu conseguir, certo? Uma estratégia que tu pode ter durante a prova é, por exemplo, olhar as questões que tá tendo lá e verificar se tem uma questão que é atipicamente difícil. Se essa questão for atipicamente difícil, você procura não gastar tempo com ela e focar em fazer outras questões. Porque quem estiver gastando tempo para fazer aquela questão, se ela for realmente muito difícil, possivelmente a pessoa não vai conseguir fazer aquela questão a tempo, ou ela vai gastar muito tempo fazendo aquela questão. Então, se você não for fazer aquela questão logo de cara, tu consegue utilizar melhor o teu tempo, tá me entendendo? Então, são estratégias como essa que tu pode ter na hora da prova. Então, é isso, basicamente. A ideia que eu quero trazer pra vocês, eu enrolei bastante, acabei enrolando bastante, mas é que não tem uma nota de corte. Então, não adianta ficar obcecado com a nota de corte, uma pontuação que tem que fazer, ficar fazendo um monte de prova do ano passado, do MECT, e ficar vendo, ah, não, eu tô tirando 700, 700, 700, eu vou conseguir tirar 700 na hora da prova, ou se eu tirar isso, é certeza que eu passo. Não adianta, porque toda a prova do MECT é uma prova diferente. Tem provas que vêm muito mais difíceis, outras que vêm muito mais fáceis. Então não é uma boa ideia tu ficar focando nisso, tá bom? E é isso. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixa um joinha, comenta qualquer dúvida que vocês tiverem. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, que geralmente eu respondo bastante gente por lá. E é isso. Beijo e tchau.